Eu quero começar esse culto pedindo para você olhar para essa mulher linda que está do seu lado, que você vai dizer para ela assim, ó, você não vai desistir. Mas eu acho que ela não acreditou. Você vai falar mais forte, com autoridade aí. Você não vai desistir. Não tem opção. Desistir não é uma opção, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz pelo convite. Quero agradecer ao pastor, à pastora Sônia. Muito obrigada pela confiança. Nós sabemos que o Ministério de Mulheres é um ministério que tem crescido muito. E o Senhor nos chamou. O Senhor chamou primeiro Maria Madalena e falou, vai lá, anuncia que eu ressuscitei. E ali começou o Ministério de Mulheres. E hoje nós somos a Maria Madalena desse tempo, proclamando Jesus. Eu quero compartilhar com vocês quem eu sou. Se você não me conhece, talvez você não me conheça. Meu nome é Vanessa. Eu tenho 41 anos. Faz aquela cara. Tenho cara de 18, eu sei. 41 anos, sou casada há 22 anos com o pastor Vitor, um homem muito bonito, muito lindo e cheio de Deus. Tenho 2 filhas, uma de 19, isso mesmo, 19 anos, e uma de 17. E essa aqui, ó, isso aqui é a minha igreja. Isso aqui é o meu ministério. É eles que fazem que eu esteja aqui. A minha igreja começa aqui, ó, essa família linda que Deus me deu, que sofreu tantos ataques, tantos decretos de morte, tantas sentenças de divórcios, e o Senhor nos restaurou, e hoje nós vivemos para o altar, consagramos a nossa vida para o altar, e servimos ao Senhor com tudo que temos. Tudo que é nosso não é nosso, é dele. Estamos vivendo às margens de um evangelho puro e genuíno, coisa rara nos dias de hoje. Eu precisava apresentar para vocês essa família linda. Hoje eu estou com a Giovana. Eu vim também hoje com algumas mulheres que fazem parte lá da igreja. Eu quero que as meninas da Eva levantem a mão bem alto aí, ó. Tem uma caravana da Eva que veio prestigiar a Lagoinha. Obrigada, meninas, Meninas, vocês são demais. Obrigada pela companhia de vocês. Eu tenho certeza que a nossa noite será incrível. Existem momentos na nossa vida, assim como a pastora Sônia compartilhou, que nós não enxergamos a mão de Deus. Você já passou por um momento assim? Um momento difícil, onde você olha para um lado e para o outro e simplesmente não enxerga Deus. Talvez você, como eu, já fez uma oração silenciosa no seu cantinho, onde ninguém te viu, porque na sua casa você precisa ser forte o bastante para os seus filhos não te ver chorando. E você falou, Pai, aonde você está? Por acaso o Senhor se esqueceu de mim? Mas por que comigo tudo isso? Por muitas vezes eu fiz algumas orações assim com Deus, e posso te dizer que são orações ousadas, oração de quem tem intimidade com seu Pai. E muitas vezes Ele fica em silêncio. E como é difícil quando nós vivemos o silêncio de Deus. Você já viveu o silêncio de Deus? O silêncio de Deus é o sinal exato que você está na terceira prensa do Senhor. É o momento que o Senhor te espreme de uma forma que Ele quer extrair a sua essência e ver se você vai titubear e voltar para trás. E não é porque Ele está em silêncio que Ele não está com você. Em toda a minha trajetória foi nítido ver a mão do meu Abba conduzindo cada passo. Tiveram momentos difíceis. Tiveram momentos que eu pensei que não ia dar conta. Tiveram momentos que eu pensei em desistir. Tiveram momentos que eu chorei, e não dormi. Tiveram momentos que eu me senti sozinha. Mas nesses momentos o Senhor me deu armas espirituais. Essas armas são o que levam a gente para um novo nível. É só com essas armas que você vai conseguir sair desse caos. Quando nós temos acesso a essas armas espirituais, nós reconhecemos o fluir do Espírito no vento forte ou numa brisa suave. Mesmo quando o mar estiver agitado, você vai conseguir reconhecer que Ele está com você no barco. Enquanto eu preparava essa mensagem, nós estamos no mês das mulheres, não é isso? O mês não acabou, é ou não é? As mulheres ganharam um monte de presente aqui, coisa boa. Quem gosta de ganhar presente aqui? Aleluia, eu também gosto.
Mês da mulher, e não tem como a gente comemorar isso em um dia só, tem como? Mulher gosta de comemorar, eu sou dessa de fazer festa mesmo. Então o mês não acabou e o Senhor preparou uma surpresa e um presente para você. Eu quero que você saiba que Deus te vê, e Ele vê o que ninguém vê, e o melhor presente vem do céu para você. Os presentes do céu mudam a nossa vida, mudam a nossa trajetória. E essa manhã, enquanto eu preparava o café para minha família, eu cantarolava na cozinha, lavando a louça, e eu fiquei ali cantando uma canção ao Senhor, e eu falei: Pai, que o Senhor possa renovar as armas espirituais dessas mulheres que vão receber a Tua palavra essa noite. Eu sou só uma esposa, uma mãe, uma dona de casa, que o Senhor escolheu no secreto, e que eu titubeei por muitas vezes o meu chamado, mas foi nesse lugar que o Senhor preparou uma pastora, que iria cuidar de vidas, que está disposta a entregar a sua vida pelas suas ovelhas. E assim como eu canto no meu aprisco, toda vez que eu ministro a palavra, eu queria cantar com vocês. Vocês topam? E a canção escolhida é: lutamos com armas de... Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é, na tempestade está, Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. Teu nome imutável é, o inferno está te ouvindo agora. É com autoridade que a gente chega na batalha. Nós vamos te adorar, Senhor, em meio à guerra. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és na tempestade. Ele está entrando na sua tempestade hoje. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, Teu nome imutável é. Senhor, nós cantamos o Teu nome. Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Nós mudamos decretos em Teu nome. Senhor, que o Senhor tenha liberdade para agir na Lagoinha Vinhedo. Senhor, que o Senhor possa parar, Senhor, toda ação do mal. Senhor, libera anjos ministradores para invadir essa casa. Senhor, faz algo diferente. Nós não queremos protocolo, nós queremos sentir a Tua presença, Abba. Vai tocando os nossos corações, vai tocando as nossas mentes, Pai. Vai sarando as feridas das guerras. As Suas filhas vão se levantar e vão continuar te adorando.
nós nascemos para te adorar em espírito e em verdade. Sabemos que o nosso inimigo tem tentado calar a nossa adoração, mas nós não vamos parar de te adorar, Senhor. Recebe a nossa adoração essa noite. Que haja, Senhor, um mover dentro de nós, Pai. É dentro de nós que precisa acontecer algo, Deus. Essas mulheres, Pai, estão entregando para Ti os seus anseios, os seus medos, as suas inseguranças, Pai. Nós entregamos os nossos sonhos na mão daquele que é dono dos nossos dias. Senhor, que o Senhor possa pelejar a nossa peleja. Nós sabemos que seremos vitoriosas em Ti. Nós tomamos posse. Quem toma posse da vitória aí? Nós tomamos posse da Tua vitória nessa noite. Nós vamos sair daqui vitoriosas, sabendo que o Senhor já preparou para nós essa vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar dando glória. Dando glória. Sem glória o céu não se move ao nosso favor. Se você trouxe a sua Bíblia de papel, aí tem gente com Bíblia de papel aí. Nós vamos abrir a Bíblia em Esther 1 e vamos ler do 1 ao 4. O pessoal vai colocar aqui no telão. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, fez um grande banquete a todos os seus príncipes e seus servos. Estando assim perante ele o poder da Pérsia, Média e os nobres príncipes das províncias, para mostrar as suas riquezas, a sua glória e a glória do seu reino, o esplendor da excelência e da grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias de festa. Gente, sabe o que é 180 dias de festa? É muita coisa, né? Esse pequeno livro de Esther contém 10 capítulos. Quem aqui já leu o livro inteiro de Esther? É um livro muito bonito, né? Eu costumo dizer que Esther para mim é como se fosse os romances da Disney. Deus começou ali. E o Senhor me ministrou essa palavra sobre essa mulher tão forte, tão marcante. Uma jovem que se posicionou no seu tempo. Uma jovem que fez a diferença no seu tempo. Uma improvável. Uma mulher que viveu cativa no exílio babilônico. Uma pequena mulher. O texto completo conta a história dela. Ela era uma mulher órfã, uma menina órfã, de pai e de mãe, judia. Foi criada pelo seu tio Mordecai. E essa jovem, que tem uma história tão linda, vai nos ensinar algo incrível. O livro inteiro de Esther, se você procurar ele do primeiro capítulo até o 10º capítulo, você não vai ver o nome Deus. Em nenhum momento o nome Deus aparece, mas é evidente ver as mãos de Deus em cada capítulo. Isso acontece na minha e na tua vida. Em cada página, em cada ciclo, talvez você não esteja enxergando a mão de Deus, mas Ele está presente em todo momento, mesmo nos momentos mais difíceis. Esther enfrentou alguns gigantes. Esther enfrentou algumas incertezas. Ela precisou ser forte, corajosa. O tema da palavra de hoje é: chegou o seu tempo. Você pode declarar isso para essa mulher linda do outro lado? Chegou o seu tempo? Chegou o seu tempo. Esther 4:14 diz assim: quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Quantas vezes nós nos sentimos pequenas diante de algum desafio? Você já se sentiu pequena diante de algum desafio? Pequena, você fala: meu Deus, mas é para mim isso daí mesmo? Deus, você me confundiu. Não é comigo. Esther se sentiu pequena perante aquele grande desafio que ela estava sendo colocada em todo o discorrer do texto. Hoje Deus quer me lembrar e te lembrar que chegou o nosso tempo. Eu conversando com a pastora Sônia, compartilhei algo com ela. A minha agenda estava fechada há 8 meses, a pedido de Deus.
Deus deu uma ordem: eu vou esconder você, eu vou esconder a tua casa, eu vou esconder vocês em secreto. Eu preciso preservar o que vocês carregam. E foram 8 meses dessa agenda fechada. E a Samela, que cuida da minha agenda, os convites iam chegando e ela administrando com sabedoria. E o não já era certeza. Na semana que a pastora Sônia entrou em contato com a assessoria, o Senhor tinha dado um novo comando. E a resposta do céu é: filha, chegou o seu tempo. O primeiro convite foi da pastora Sônia, e naquela semana muitos convites chegaram. E entender o time de Deus e o tempo de Deus para nós é crucial. E obedecer esse tempo também nos faz trilhar uma jornada com segurança. Porque por muitas vezes a gente acha que está preparada para algo e não está. Hoje a Evo tem 6 anos. Nós pastoreamos uma igreja em São Paulo. A igreja tem 6 anos. Temos 360 voluntários, 1000 e poucos membros. Mas tudo começou na sala da minha casa. Tudo começou pequeno. Os grandes projetos que Deus vai te dar, não tenha dúvida, não vai começar com um grande projeto, será pequeno. E valorize o pequeno de Deus. O Senhor confiou poucas mulheres para mim nessa trajetória. Então eu já cuido de mulheres há 12 anos. 12 anos cuidando de mulheres. Como eu amo cuidar de mulher. Elas dão trabalho, não dá, pastora? Vou te falar um negócio. Eu não sei se aqui também, aqui em Vinhedo não tem, né? TPM tem? Não tem. Não tem, né, aqui em Vinhedo? Mulher dá trabalho, gente, pelo amor de Deus. E cada uma está numa fase. Uma está ganhando neném, a outra está casando, a outra ficou viúva, e a outra quer que a gente olhe para casar. É um negócio que você fala: Senhor, é muitas emoções num dia só. Mas como eu amo vocês, porque eu sou igualzinha a vocês. Eu sou igual. Quando eu penso em murmurar, Deus fala: você é igualzinha. E a mão do oleiro tem me moldado para que eu possa ser um agente de cura para a vida dessas mulheres. Então o tempo de Deus para mim chegou. Eu falei: então vai ter que ser esse tema. Chegou o tempo para mim, então vai chegar para elas também. Porque o que está sobre mim vai transbordar para vocês. Vocês recebem? Glória a Deus. A Bíblia conta a história de 2 mulheres nesse texto de Esther. Quem conhece as 2 mulheres que são mencionadas nessa trama novelística? Uma de cada vez. Gente, conversa comigo. Vasti e Esther são 2 mulheres que ganharam uma coroa. Porém, apenas uma delas soube usar. 2 mulheres tiveram acesso ao rei. E apenas uma delas valorizou o acesso dado pelo rei. E eu preciso te alertar. O Senhor vai te dar alguns acessos. Valorize. Valorize os acessos do céu para você. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Meumã, Betizá, Armona, Begitá, Abagitá, é isso mesmo, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam ao rei, que introduzissem na presença dele a rainha Vasti, com a sua coroa, para poder mostrar ao povo e aos príncipes a beleza daquela mulher, porque ela era formosa à vista. Eu creio aqui que ela devia ser maravilhosa. Sabe a Gisele Bündchen do deserto? Devia ser ela, porque o texto está falando que ela era maravilhosa. Porém, o que aconteceu? Porém, a rainha Vasti recusou vir ao encontro do rei. Agora você pensa comigo, uma mulher maravilhosa, rainha, o marido dela estava dando uma festa, aquela festa, 180 dias de festa, só os homens tinham acesso àquela sala principal, os homens estavam bebendo à vontade, o texto conta que tinham taças de ouro passando, o lugar era lindo. Agora você imagina os homens bebendo 180 dias, como estava o negócio. Passou os 180 dias, o rei deu conta que a mulher dele, ele sentiu falta dela. Agora ele manda buscar a esposa, porque ele quer mostrar para os príncipes tudo que ele queria. Desculpa, vou falar algo aqui. Assuero era egocêntrico. Ele queria mostrar que ele era excelente, que ele era um grande rei, que tudo que ele fazia era muito bom. Você já conheceu alguém assim? Ele mandou chamar a esposa dele, só que a esposa dele estava fazendo uma festa particular para algumas mulheres do rei.
E quando os camareiros chegam, ela fala: eu não vou. Alguns teólogos afirmam que ela deveria se apresentar naquela sala, nua, vestida apenas da coroa. Agora você imagina, toda a província estava lá, os príncipes, os servos, não tinha só a realeza. O príncipe abriu a porta para o povo entrar no castelo, então o castelo estava assim, ó, lotado. Então ele foi envergonhado por Vasti. O que significa o nome Vasti? Rejeição. Aquela que se afasta. Essa atitude, aos olhos do rei, deveriam ter uma consequência muito grave. E tudo que ele fazia, ele pedia conselho para os seus conselheiros. E o conselho foi: você precisa retirar Vasti, porque se as mulheres do reino começarem a agir como ela, todos os homens irão perecer. Quantas lições eu aprendo com Vasti? Vasti tinha tudo, mas ela não tinha caráter. Vasti não sabia a posição que ela estava colocada. Ela foi desobediente, desonrou o seu marido. E a desonra tem um preço. E quantas de nós desonramos o nosso Deus? Quando o Senhor te chama e você fala: agora não dá. Agora não dá, Senhor, eu não posso. Estou trabalhando, estou estudando, eu não tenho tempo para o Senhor. Se nós conjecturarmos o próprio Deus com o rei dos reis, quantas de nós deixamos o nosso chamado em segundo plano? Mas eu vou te dizer uma coisa: se você não se levantar, Ele vai levantar outra. Se você não fizer, Ele vai levantar outra. Mas o propósito é teu. O coração de Vasti mostra pra gente as armas que ela usou. Vasti usou orgulho. A palavra diz: a soberba precede a ruína, e a altivez precede a queda. Isso está em Provérbios 16, 18. A arrogância, Deus resiste aos soberbos. Isso está em Tiago 4, 6. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Isso você vai encontrar em 1 Samuel 15, 23. Desprezo pela autoridade. Obedecei aos vossos guias e sede submissos a eles. Isso está em Hebreus 13, 17. Qual é a consequência da desonra, da rebeldia, da arrogância? Qual é a consequência? A perda do lugar que Deus te deu. Temos que entender que no reino de Deus Ele não se move com esse combustível. O reino de Deus se move em amor, obediência e humildade. O reino de Deus é movido por isso. E são essas armas que vão frutificar. Agora fica imaginando Vasti sendo despojada, rejeitada, expulsa do reino. Eu tenho certeza que ele gostava da esposa dele, que ninguém vai casar com alguém sem gostar. O texto diz que ele ficou entristecido. Nessa época ele entrou numa guerra, perdeu a guerra, e quando ele volta para o palácio, os conselheiros veem aquele homem triste. E agora eles dão uma nova ideia: vamos unir as mulheres de todo o reinado, virgens, belas. Elas não precisam ser ricas nem de classes sociais alta. Elas só precisam ser virgem e belas. Flávio Joséfo diz que 400 mulheres abriram os portões daquele palácio. Estudando profundamente sobre isso, as mulheres tinham entre 14 e 18 anos. Mulheres que nunca tinham sido tocadas por nenhum homem. Iriam ter o seu primeiro encontro com o rei Assuero. O rei deveria ter entre 33 e 37 anos. Essas mulheres seriam preparadas por um ano. Agora você imagina um ano no spa. Um ano. Você vai no cabeleireiro, fica 4 horas, já sai de lá uma diva. Agora você imagina ficar um ano de tratamento. Eu fico imaginando 400 mulheres se arrumando. Cada uma com uma cultura, cada uma com uma religião, cada uma com uma história, cada uma com uma bagagem. Porque junto a mulher, cada uma tem uma coisa, não é? E mulher fala, não fala? Senhor Jesus. No
dá para fazer uma roda de mulher que a gente tem que falar, posso falar? Mulher é coisa boa, porque a gente... E essas 400 mulheres vão passar por um preparo, mas uma mulher em especial entrou naqueles portões. O que eu posso te dizer é que a beleza que você carrega, ela pode te levar longe. Pode. Mas só vai te manter lá, o seu caráter no céu. Eu fico imaginando Hadassah entrando por aqueles portões. Uma menina simples, porque ela tinha acabado de vir do exílio babilônico. Eu fico imaginando, porque eu gosto de imaginar, porque eu sou dessa. Ela de sandalinha, os pés cheios de barro, porque lá era tudo, não tinha esse piso maravilhoso que você tem aqui. Quando Hadassah pisa no portão, Mardoqueu, que era o seu tio, fala: a partir de agora você vai se chamar Esther. A identidade dela é mudada. Hadassah, que era conhecida como uma pequena murta, e essa planta tem formato de estrela, agora ganha o nome de Esther. Eu fico imaginando os passos daquela jovem naquele palácio. Ela nunca tinha tido acesso àquilo. Ela não tinha nem noção do que tinha lá dentro. Aquelas mulheres passaram por um intensivo de alta costura. Com certeza elas passaram por um intensivo de como colocar uma mesa, como fazer uma make maravilhosa com Avon, Mary Kay ou Natura. O texto diz que elas eram banhadas de ouro. Os 6 primeiros meses, gente, banhada de ouro, de óleos. Não era óleo Elseve. 6 meses sendo banhadas de ouro. Pensa na pele, não era botox não, era óleo. É muita coisa. Depois, os outros 6 meses, elas ficavam tendo tratamento de cosméticos. Eu fico imaginando, Natura perdeu. Os melhores cosméticos devia ser lama, né? Aquelas coisas que a gente vai para Israel, e aí você entra nas lojas de cosméticos. O pessoal que vai da Eva, a gente vai todo ano para Israel. E a gente entra em umas lojas de cosméticos, você acha que você vai achar lá os creme top. Não, é a lama do Mar Morto. É uns negócios que você passa na sua cara e diz que você vai ficar maravilhosa. E a gente compra. Eu tenho uns 3 lá em casa fechados. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Essas mulheres passaram por esse preparo. Esther passou por esse preparo. E a Bíblia conta que todos os dias o rei se deitava com uma nova mulher. Uma nova virgem era entregue ao rei. Isso era costume da época. 7 meses depois, chegou o dia de Hadassah, Esther. A Bíblia conta que ela era bem vista. Todos amavam, viam favor e graça em Esther. Quando chega o dia de Esther, o homem que está preparando Esther para entrar ao quarto do rei, pergunta para ela o que ela deseja levar. E ela simplesmente não pede nada. Eu não preciso de nada. Sabe por quê? Ela já carregava o favor e a graça. Para uma menina se entregar já é difícil. Quem já é casado aqui? Para uma menina se entregar é difícil. É um dia delicado para uma mulher. É um dia marcante para a vida da mulher. As mulheres que dormiam com o rei um dia e no outro dia ele não queria mais nada com ela não podia voltar para aquela casa das virgens. Agora elas iam para uma outra casa. E nessa casa era a casa das esposas. E elas ficavam ali esperando o rei chamá-las novamente. E se o rei não chamasse? Esse seria o fim delas, a espera do chamado do rei. Então elas iriam viver em grande luxo, em uma gaiola de ouro, mas sem poder ter acesso à sua família e construir uma família. Deus viu graça em Hadassah e tinha um propósito na vida daquela menina órfã. Mas eu fico imaginando esses 7 meses de preparo de Hadassah. Como foi? 7 meses de preparo. Antes de Hadassah entrar naquele quarto, ela precisou vencer um sentimento chamado orfandade. A orfandade, ela gera fragmentos em nós, que marcam não só a nossa vida, mas todos que estão à nossa volta. Se já não bastasse ela ser órfã de pai, ela também era órfã de mãe. Aquela menina não tinha uma mãe para conversar sobre nada. Eu tenho 2 meninas, a gente conversa sobre tudo.
Agora imagina ela não tinha um pai para protegê-la. O seu tio, que foi o seu mentor, levou ela até o palácio, porque para ele seria a melhor opção para ela. As meninas não tinham opção, gente. Não era aquela, porque a gente vê a novela da Record, é maravilhosa, mas não tinha opção. Muitas delas iam para lá sem querer ir, sem querer deixar os seus pais, sem querer deixar sua família, sem queimar a ponte com o passado. A orfandade gerou em Esther alguns sentimentos. Aquela menina estrangeira sentiu medo, com certeza, insegurança e a pressão, porque ela só tinha uma chance para impressionar o rei. Quantas de nós sentimos isso? Medo, insegurança e a pressão da vida. Sentimos medo do amanhã, a insegurança do hoje e a pressão de ser perfeita. Quantas vezes eu ouço em aconselhamento: pastor, eu não vou dar conta, pastor, eu não estou conseguindo, eu não consigo ser esposa, eu não consigo trabalhar, eu não consigo cuidar da minha casa, eu não consigo fazer tudo. Eu fico imaginando, eu consigo mensurar o que Esther sentiu, porque eu fui criada sem um pai. E só de não ter um pai presente, eu fui bombardeada por sentimentos que me adoeceram. Inferioridade, insegurança, incapacidade. Numa próxima vez eu conto meu testemunho, mas eu vim descobrir a minha história real com 36 anos. Eu passei a minha vida orando por um homem, pedindo para minha mãe falar: quem é o meu pai? Quantas vezes na porta da escola, dia dos pais, e todo mundo estava lá, os pais estavam lá e o meu nunca estava. Quantas vezes eu saí chorando da escola, porque eu falava: eu só quero conhecer o meu pai. E na minha pequena cabecinha, ele não queria me conhecer. Ele me rejeitou. Até que Deus trouxe luz, porque Deus traz luz a tudo. Fique tranquila, porque Deus não deixa nada em oculto. No tempo certo, quando eu estava pronta para ouvir a verdade, o Senhor foi cuidadoso comigo e mostrou para mim tudo o que havia acontecido. A minha mãe tinha sido abusada por um homem por 7 dias. Esse abuso gerou uma menina chamada Vanessa. Essa mulher decidiu dar continuidade a uma gravidez numa época difícil. Foi julgada, apontada, até por mim. Como pode alguém que é puro amor ser criada e ser gerada por um monstro? Era assim que eu dizia. Até que um dia no meu quarto, eu dobrei meus joelhos e orei por esse homem, liberando perdão para ele. E falando: Senhor, acrescenta amor ao meu coração, porque o Senhor tirou força das minhas dores. Do que parecia vergonha virou testemunho. Pedi perdão para minha mãe, pedi perdão para ela, abracei ela, pedi perdão, agradeci por ela ter me dado amor, mesmo quando ela tinha todos os motivos para me rejeitar. Eu fui criada num cenário, numa família muito humilde. Eu tive o meu Mordecai. O meu Mordecai foi uma tia chamada Silvana. Fui criada pela minha avó, a senhorinha do coque. E o meu Mordecai foi uma tia. Foi essa moça, foi essa mulher que ajudou na minha criação, que me ensinava, que me instruía, que me corrigia, que falava: filha, agora é hora de calar, agora é hora de falar. Filha, você vai longe. Como é que uma menina que com 12 anos precisou virar babá e morar na casa de alguém, aos 12 anos eu já saí para trabalhar e precisava ter ajudar em casa,
Então eu morava na casa de alguém, cuidando de crianças para poder. Como pode? Aquela menina está aqui hoje. Isso é a mão de Deus. Isso é o favor de Deus. Isso é o cuidado de Deus. Esther, quando entra naquele quarto, o rei, ao olhar a Esther, ele já se apaixona à primeira vista. Coisa de romance. Ele viu beleza nela. Eu não sei o que aconteceu naquelas 4 paredes, mas eu posso ter certeza. Olha, quando chegar no céu, eu vou perguntar para Esther. Mas eu creio que ela não se deitou com ele naquela noite. Ela foi diferente. Naquele mesmo dia, o texto diz que ele viu favor e graça em Esther. E no outro dia, ele colocou uma coroa na cabeça dela. Agora a coroa estava no lugar certo. Deus estava trilhando um caminho para o propósito certo. O que aquela judia estava fazendo lá? Aquele escravo estava fazendo lá? Deus tinha um plano. E Deus não erra nos seus planos. A cidadania dela não tinha sido revelada. Ela não contou para ninguém que ela era hebreia, que ela era judia. Foi um pedido de Mordecai, e mesmo casada, ela continuou obedecendo. Que coisa linda. Ela continuou obedecendo. Está aí um segredo de Esther: obediência. Ela sabia que se ela contasse aquilo, algo poderia acontecer. Mas nós mulheres temos um grande problema. Você tem um segredo, tem algo para acontecer na tua vida, e você abre essa boca grande. Você fala para a irmã assim, ó, é segredo, tá, pastora? A pastora não, a outra irmã, é segredo, tá, fulana? Pronto. Daqui 2 horas já está na notícia do Gospel Mente. Quando o Senhor fala para você guardar, guarda. Se está difícil colocar uma tranca na tua boca, fala: Senhor, Espírito Santo, me ajuda a controlar a minha língua. Esther guardou a língua para o momento certo, porque ela precisava falar quem ela era, mas no tempo certo. Ela obedeceu, ela não teve vergonha da sua história, e no momento certo, ela precisou falar a verdade. Eu queria perguntar para você se você tem algum Mardoqueu que cuidou de você, que te impulsionou, que te encorajou. Tem alguém que vem na sua mente? Quem é o Mardoqueu da tua vida? Com certeza vai vir 1 ou 2 pessoas. A lista é sempre pequena, porque alguém para te impulsionar são poucos. Agora, se eu perguntar quem foi o Ramã, aquele que veio para te destruir, para falar que você não era, que não era para ser você, aí a lista é a lista de Schindler. Mas eu quero pedir algo para você. Quando acabar esse culto, manda uma mensagem para esse Mardoqueu ou para essa Mardoqueu. Agradece cada vez que ela orou por você, que ele orou por você, que falou que ia dar certo, que te impulsionou, que te encorajou. Ela precisa saber que ela fez parte da tua história e que ela estava sendo um agente da mão de Deus, para que você pudesse viver o plano perfeito de Deus. Combinado assim? Eu quero só ver se vocês vão mandar mensagem para os Mardoqueu. Quero ver se eu vou receber mensagem. Aleluia. O texto conta que tinha alguém mau. Toda história bonita tem alguém mau. E eu tenho 4 minutos. Vocês me dão 5 minutos? Quem me dá 5 minutos aí? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20? É 20, vamos embora. Eu vou tentar aqui, Jesus. Aleluia. Deus ajuda. Glória. Ramã. O plano do inimigo estava sendo desfeito ali. Ramã era o homem de confiança do rei. Pensa no homem de confiança. Soberbo. Você já conheceu alguém altivo? Aqueles que sabem, me falam assim: eu sou o cara. Só eu que conheço. Eu sou Ramã. O rei, coitado, eu não sei como ele está. Devia estar com escama nos olhos, né, pastora Sônia? Colocou um homem desse para poder ficar no lugar dele, dando ordens. Ramã, quando ele passava, as pessoas se prostravam perante Ramã. Porém, Mardoqueu não fazia isso. Porque Mardoqueu tinha uma máxima: a única pessoa que ele vai se prostrar é perante ao seu Deus. Mas isso gerou um preço para Mardoqueu. Ramã pegou raiva do Mardoqueu e começou a tramar que iria matar o Mardoqueu. Aí ele descobriu que Mardoqueu era judeu. E aí tramou um plano para o rei.
chegou para o rei e falou assim: tem um povo aí que é desobediente, que não respeita as suas ordens. O rei foi lá e assinou um decreto: matem todo o povo judeu que são desobedientes e não. E todo decreto naquela época era irrevogável. Quando Mardoqueu ficou sabendo dessa notícia, o texto diz que na porta do palácio Mardoqueu começou a chorar em pranto, rasgar suas vestes, desesperado, porque o decreto era para o povo todo. Chorou alto. E ele pediu para que chamassem Esther. Esther não podia ir até o encontro do seu tio. Os camareiros, as pessoas que ficavam ali na porta, chegaram para Esther e contaram o que estava acontecendo. Esther sentiu dor no seu coração ao ouvir a notícia do decreto de morte do seu povo. A princípio, Esther tentou fugir. Quando chegaram com a notícia, ela olhou para o pessoal e falou assim: mas como é que eu vou me apresentar ao rei se tem 30 dias que ele nem me chama? E tinha um outro decreto que quem se apresentasse, ele levantava o cetro e a pessoa morria. Agora você imagina, coitada da irmã, fica imaginando o desespero dela. Ela tem a notícia que o povo vai morrer, não pode falar com o marido, tem um Ramá tramando um monte de coisa. O que ela faz? Quem sabe o que Esther faz? Uma de cada vez, porque eu sei que vocês leem a Bíblia aqui na Lagoinha. O que ela faz? Ela se posiciona. O texto diz que ela chama as suas concubinas, as suas servas, e institui um jejum. E ela começa a jejuar pelo seu povo. Naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. E eu acho lindo as coincidências do céu, porque por muitas vezes a gente perde o sono e não entende por quê. E aqui eu comecei a entender. O rei perdeu o sono. E aí ele pede para trazer as cartas, uns transcritos, porque não devia ter Netflix, ele precisava ler alguma coisa. E ele acaba lendo o decreto, né? A cena onde Mordecai havia falado que tinham pessoas que estavam tramando a morte do rei, e foi Mordecai que anunciou isso, e era real. E aí o rei perguntou: quem é Mordecai? Fizemos alguma coisa por esse homem? Aí as pessoas que estavam no quarto com o rei: não, o senhor não fez nada, é o Mordecai, o senhor não fez nada. Ele falou: ah, tá bom, chame Ramã. Pediu para chamar Ramã. Lá vem Ramã. Como que Ramã anda? Todo pomposo. Ramã, o que a gente faz para poder honrar um homem? Ele achou que era com ele. O rei vai me honrar, chegou a minha vez. Já viu isso? Aquela música? Chegou a minha vez. O rei vai me honrar. Rei, você vai dar sua roupa ao seu cavalo e vai andar com ele pela cidade de Suzã, dizendo assim: honra-se um homem que serviu ao rei. Aí o rei olhou para ele: gostei da sua ideia, você vai fazer isso com Mordecai. Pensa na cara dele. Ele teve que pegar o Mordecai, pôr no cavalinho do rei e sair andando pela cidade de Suzã, falando assim: se honra um homem que serviu ao rei. Deus faz essas coisas. E aí você já está toda felizinha falando: é, Deus vai me honrar, vai chegar a minha vez. Mas o seu propósito não é sobre atacar o seu inimigo. O seu propósito não é sobre matar o seu inimigo. O seu propósito é sobre salvar o seu povo. Resumidamente, Ramã já tinha feito uma forca de 23 metros. Sabe o que é 23 metros? É a altura de um prédio. Porque o plano dele era matar o Mardoqueu, que estava revoltado. No outro dia de manhã ele acorda cedo e vai ser o primeiro a falar com o rei. Quando ele chega lá, Esther já havia adentrado depois do jejum. E ela tinha pedido um banquete com o rei. Nesse banquete, o rei recebeu ela com muito carinho, com muito amor, porque ela tinha jejuado para entrar na presença do rei. Amém? No segundo banquete, ela pede para que Ramã estivesse presente. E ela prepara a mesa para o seu inimigo. E ali ela começa a contar sobre o decreto que estava sobre o povo dela. E ela desvenda quem ela é. E o rei perguntou para ela: mas quem foi que fez isso? E ela foi muito corajosa. Mulher braba. Gosto de mulher assim. Esse negócio falou: é esse aqui, ó, Ramã.
Foi ele que planejou tudo isso. Foi ele que fez você fazer o decreto. E agora? E o texto diz que o rei vai para a varanda, porque ele ficou desesperado. Agora ele estava numa sinuca de bico. Ele ia perder a esposa dele. De novo. Quando ele volta, Ramã estava jogado na cama de Esther, fazendo o que eu não sei. Mas foi o pretexto de Deus para dizer: ele queria abusar da minha mulher, vou matar ele agora. O rei manda matar Ramã. Eu falei: glória, é assim mesmo que eu gosto. Está ficando boa a novela. E Deus faz essas coisas. Se for necessário matar Ramã, ele vai matar, para que o seu propósito seja cumprido. Mas uma parte do texto me chamou muita atenção. Ramã morreu na forca que ele mesmo fez. Cuidado, para não se tornar um Ramã. Nós, como mulheres de Deus, precisamos perdoar. E é fácil perdoar? É, gente? Tem alguém que acha fácil perdoar? Nesse tempo de angústia, de Ramã, de desespero, Esther foi muito corajosa. O inimigo planejou, mas Deus não deixou. Deus mudou o decreto, mudou a sentença. Porque eu consigo resumir a ministração em uma palavra, uma frase. Esther não foi escolhida pelo rei, ela foi escolhida pelo próprio Deus. E quando nós somos escolhidas pelo próprio Deus, não tem gigante, não tem inimigo que se levante, que vai te punir. Uma parte do texto diz assim: Esther sentiu dor pelo seu povo. Por muitas vezes dentro do ministério, o nosso título fala mais alto do que pessoas. Esther sentiu a dor do povo. Esther chorou pelo seu povo. Esther deu a sua vida, ela se colocou em risco pelo seu povo. Esther foi uma libertadora do seu povo naquele tempo. Aquela menina que entrou no palácio e as pessoas olhavam e diziam: essa daí, Deus escolheu aquela menina. Em hebraico, a palavra vestiu vestes reais é uma palavra tão forte. A rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou a graça aos olhos do rei. E quando ela entra no quarto, ele vê graça nela. E quando ela entra novamente para poder mudar o decreto, a palavra diz que ela usou vestes reais. E a tradução judaica, hebraica desse texto é assim: Lavishá Mahuti. E significa: Esther se vestiu de autoridade. Esther se vestiu de autoridade. Esther se vestiu de autoridade. O que você precisa não são vestes reais. O que você precisa é de autoridade do céu. E ela alcançou a autoridade do céu com oração e jejum. Foram 3 dias orando e jejuando pelo seu povo. Ela não olhou para o título, ela não olhou para a coroa, ela não olhou para aquelas vestes, ela não estava nem preocupada. Ela sabia que aquele povo tinha uma promessa e o inimigo não ia parar. Talvez você tenha uma promessa nessa noite e o inimigo está tentando te parar, e você está ficando acuada, com medo. Eu vou recuar, eu vou recuar, eu não estou armado o suficiente para essa guerra, eu não consigo. O decreto do meu casamento de divórcio, pastor, eu assinei o divórcio ontem, pastor, ele pediu o divórcio hoje. Meu filho está nas drogas, a minha filha está na prostituição. Pastor, a senhora não sabe o caos que eu estou vivendo, a guerra que eu estou. E eu olho para as minhas vestes e eu não tenho força.
egoísta de autoridade. A palavra não mudou. Presta atenção. A Bíblia não mudou. O Evangelho não é essa coisa bonitinha que vocês estão achando, não. O segredo é o mesmo, é jejum e oração, súplica, rasgar de vestes, rasgar de coração, humildade, humilhação, amor por vidas, amor por vidas. A palavra diz que no final dos tempos o amor se esfriaria. O amor se esfriaria. E eu não sei você, mas algo que me angustia é ver algo tão precioso ser colocado de lado, porque a gente fica preocupado com o protocolo do culto, porque não pode dar errado, e as pessoas entram e saem, as vidas entram e saem, e nós estamos preocupados com a nossa maquiagem, é tudo sobre vidas. O Senhor chamou você para esse tempo. Se posiciona. Não é sobre coroa de brilhante, é sobre autoridade no céu. Não é sobre coroa de brilhante. Não é sobre vestes lindas, sobre ter etiqueta. É sobre abraçar pessoas que estão destruídas. Porque outrora foi você que entrou sobre essas portas aí, e recebeu um abraço dos seus pastores. Agora eles precisam de vocês. Que o Senhor possa colocar no nosso coração amor por vidas. Olha a minha oração. Para de ser egoísta. Para de agir como Vasti. Para de se preocupar só com o seu umbigo. Não seja um Ramã desse tempo. A sua irmã não é a sua inimiga. Una força com ela. Começa a fazer dupla de oração. Vai para a guerra. Agora Satanás começa a usar os burburinhos. E começa a dividir um irmão com o outro. E fala disso, fala daquilo. Quando você vê, estamos dentro de um campo minado dentro da igreja. Gente, a igreja é um hospital. É um hospital que precisa de você. Será que chegou o seu tempo? Será que chegou o seu tempo? Será que você está pronta para esse tempo? Você está disposta a dar a sua vida por vidas? Não negociar aquilo que Deus te entregou com tanto valor. Eu queria orar por mulheres hoje que precisa viver esse chamado, que está com o coração queimando e fala: pastor, eu não consigo. Nós vamos orar juntos e Deus vai te destravar. Mulheres que pensaram em desistir e que hoje já ouviram na primeira palavra: você não vai desistir. Mas eu quero orar por você, colocar a mão sobre a tua cabeça e profetizar: você vai longe. Você carrega uma mensagem que não tem preço. Vão tentar comprar a sua coroa. Mas eles não sabem que não tem preço. A unção que você carrega foi preço de sangue. Valorize a unção que você carrega.